Ei, Vitão, esperar a Bruna aparecer aí. Marivaldo, tudo bem? Estou esperando o Bruno agora. Deixa eu chamar o Bruno aqui. Oi, Ana Clécia. Ei, Bruno, Ai, Mário, tudo bem? tudo bem, vamos embora. Vamos lá, né? Dá um tempinho aí. Só mais É, uns minutinhos para o pessoal ir entrando aí. O pessoal tá chegando aí. tô às ordens aí. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? Vamos embora, né? Que tá na quarentena ainda, a gente tá naquela expectativa ainda aqui, né? A gente não sabe como é que vai ficar, Hum, mas, assim, né? Tem algumas coisas abertas, a maioria tá tudo fechado aqui em Recife. Orar a Deus, né? Para que essa pandemia passe aí, que possa flexibilizar depois aí, com tudo com ordem direitinho, né? Com as é coisas isso. funcionando bem. É isso. Aqui também tá tudo ainda, não dá para dizer assim, fechado e parado, né? Porque o pessoal, na medida do possível, tem trabalhado, né? Os comerciantes, mas ainda está na quarentena e é provável que vai se estender até o final do mês. Ela estava, assim, tinha sido determinada até o dia 10, né? Que é no Sim, próximo domingo. São sim. Paulo, capital, já falou que vai continuar, né? E eu Vai acredito continuar até o dia que, 31, né? eu acredito que isso deve acontecer com o restante do estado. Sim. Mas aí então vamos dar início, né, ao nosso Vamos embora, vamos lá. bate-papo, o motivo do nosso bate-papo, né? Do porquê que a gente está junto aqui nessa noite. Então, irmãos, né, para aqueles que já estão aí presentes, já estão nos acompanhando e que não conhecem, esse que está comigo é o pastor Bruno, reverendo Bruno Souza, lá de Recife, né? Na verdade, ele está na cidade de Paulista, né? Não é isso, Bruno? A igreja de Isso. A igreja é em Abreu e Lima, né? isso, Mas Gabriel eu Lima. moro aqui em Recife. Então são municípios próximos a Recife, né, na região metropolitana. É. E o reverendo Bruno está lá na igreja de Caetés, em Abreu e Lima, igreja presbiteriana de Caetés. E a gente marcou essa conversa aqui para tratar desse assunto que é o cristão entre duas cidades, né? A vida cristã entre duas cidades. A gente vai discorrer um pouco, né? Explicar primeiro, né, o que seja esse termo, o que é que a gente está querendo dizer por a vida cristã entre duas cidades e, e assim vamos desenvolvendo o assunto, né? Então eu queria colocar essa primeira pergunta ou questão aí para o nosso diálogo, Bruno. Eu gostaria que Sim. você me desse uma palavra sobre, uma explicação sobre o que significa, né, a vida entre duas cidades, né? O que é que a gente está querendo dizer com isso? Olha, assim, eu não sou, eu vou logo falando aqui, né? Eu não sou um especialista em Santo Agostinho, né? Em Agostinho, né? Porque os católicos chamam ele de Santo Agostinho, mas a gente entende que é Agostinho, né? É mais saudável chamar de Agostinho, nosso meio, né? Isso. Mas dentro assim do pensamento agostiniano, né? Agostiniano, perdão, a gente tem que ver um pouco sobre o livro dele, né?
da cidade de Deus. Para entender o termo assim, a cidade, não é a cidade de Deus, a gente tem que entender um pouco do contexto daquela época, né? Os vândalos já estavam já invadindo Roma, né? E aí Agostinho ele começa a escrever esse livro Cidade de Deus, e um dos argumentos dele é porque os pagãos na época, né, eles estavam como se falando assim, né? Roma ela estava sendo atacada, estava sendo destruída a capital, e aí era um castigo dos deuses, né? Por conta deles estarem, por conta da época, o imperador ter proibido os sacrifícios dos deuses, aos deuses pagãos, né? Então, no caso, é como se dissesse, olha, por que agora a gente não está mais oferecendo sacrifício aos deuses, aos nossos deuses, e por causa desse novo Deus aí, o Deus cristão, a cidade de Roma ela foi saqueada, invadida e destruída. E aí, nesse contexto é que Agostinho escreve a Cidade de Deus, mostrando o quê? Né? Que a cidade dos homens, ela é regida pelo amor a si mesmo, né? A glória da cidade. E a Cidade de Deus é a cidade regida pelo amor a Deus e pela glória de Deus. Então, ele vai refutar esse argumento, dizendo que, olha, não tem nada a ver, né, que a cidade ela foi destruída porque os deuses pagãos não estavam mais sendo adorados, porque a cidade de Roma ela já tinha sido destruída, já tinha sido saqueada uma vez, ele usa esse argumento, quando os sacrifícios pagãos eles eram aceitos, né, pelo imperador. Então ele quebra esse argumento e começa a falar de como é que o cristão da cidade de Deus, né, o cristão da cidade de Deus, regido por amor a Deus, pode viver na sociedade, na cidade dos homens, na cidade dos homens corruptos, né, a cidade corrupta. Então, como é que o cristão ele pode viver entre essas duas cidades aí, né? Como é que o cristão pode viver entre a cidade dos homens, né, sendo da cidade de Deus, com amor a Deus? E aí, como tu estava perguntando, né, como é que a gente pode viver, né? Aí eu vou pedir permissão, vou chamar de Reverendo Mário mesmo ou chamo de Mário? Pode chamar de Mário, pode chamar de Mário. Vou chamar de Tá Mário, tranquilo. então. Então, Mário, o que é que a gente percebe, né? Que a Agostinho ele vai refutar, né? E aí vai trazer como o cristão ele pode viver entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, né? Ele tendo esse coração na cidade de Deus. E aí a tese do livro dele, né? Aqui, eu vou até ler aqui, me permita, porque as minhas palavras não são suficientes para alcançar a ler o vernáculo de Agostinho, né? Aí ele diz aqui, pronto, aqui, ó. Mas o que funda essa cidade, né? Para Agostinho, dois amores. O amor de si, que leva ao desprezo de Deus, funda a cidade dos homens, e o amor a Deus, que leva ao desprezo de si mesmo e funda a cidade de Deus. Então, assim, aí ele diz aqui, continuando aqui, tá no capítulo 28, né, do primeiro volume aqui, da Cidade de Deus, ele diz, dois amores fizeram as duas cidades, o amor de si ao desprezo de Deus, a terrestre, o amor de Deus até o desprezo de si, a celeste. Então, no caso, pegando aqui o gancho de Agostinho, né, é como se assim, se você quiser viver na cidade dos homens, e a cidade dos homens ela estava sendo destruída naquela época, você tinha que viver, o estilo de vida tinha que ser buscar a maior glória em Deus, né? Buscar a glória de Deus, né? E não solicitando a glória para si mesmo ou para a cidade dos homens. Não desprezar a Deus, né? Que é o que a cidade dos homens faz. Mas, no caso, ser regido pelo amor de Deus e até o desprezo de si mesmo. Então, eu poderia dizer assim, você viver com os afetos direcionados a Deus. Então, por exemplo, você não poderia ter os afetos direcionados a um imperador
e a cidade dos homens que estava sendo destruída de Roma. Pegando aqui para a gente aqui, é como se fosse, olha, Mário, irmãos, nós não podemos viver como cidadãos celestiais da cidade de Deus, na cidade dos homens, com amores totais, com aquela coisa, os afetos totalmente direcionados ao imperador, ou à cidade romana, ou à glória da cidade, por exemplo, aqui do Brasil, né? A um governador, Viver ou a como um se, presidente. viver como se a nossa vida dissesse respeito, em primeiro lugar, a esse mundo aqui, né? As coisas que a gente resolve aqui, que acontecem aqui. Isso. Aí ele conclui aqui, ele faz assim, ele diz aqui ainda nessa citação, que é um pouquinho longa, mas eu vou resumir aqui, ele diz assim, tu és a minha glória, tu levantas a minha cabeça. Aquela nos seus príncipes ou nas nações que subjuga e dominada pela paixão de dominar, nestas servem mutuamente na caridade, os chefes dirigindo, os súditos obedecendo. Aquela ama sua própria força nos seus potentados. Esta diz ao seu Deus, amar-te-ei, Senhor, minha fortaleza. Então, assim, é como se dissesse, ó, enquanto um grupo ele da cidade terrestre, né, da cidade dos homens, ela subjuga os outros, ela tem ideia de subjugar a outra cidade, os súditos eles obedecem, né, e fazem isso por caridade, por amor. Então, no caso, o amor a Deus rege os líderes e o amor a Deus rege os súditos para o bem da cidade. Então, é como se fosse assim, pelo que eu percebo assim, Agostinho, Mário, é como se ele quisesse que os amores fossem redirecionados a Deus e aos valores da cidade de Deus, e o líder que seria o líder ideal, assim, né, para falar, tinha que ser esse líder que não tem essa paixão por dominar, mas sim de servir em amor à sociedade, com os amores direcionados a Deus. Então, essa seria mais ou menos assim, né, pelo que a gente percebeu, esse seria mais ou menos assim o estilo de vida do cristão que Agostinho estava dizendo naquela época, e eu poderia dizer para hoje também. Porque, no caso, um cristão, por exemplo, na sociedade que ele tem um intuito de domínio, de subjugar, ele não está fundamentado no amor. Possivelmente ele está com amor na cidade dos homens e não na cidade de Deus. Ou aos princípios da cidade dos homens e não nos princípios da cidade de Deus. Agostinho trabalha com essa figura que é bíblica, né? A noção de uma Jerusalém terrestre e a Jerusalém celestial, né? A nossa cidadania em primeira mão diz respeito à cidade que vem de Deus, né? Como o autor de Hebreus coloca lá em Hebreus 11, né? Que o Abraão almejava a Canaã que vem do céu, né? A Jerusalém que vem do céu. Ele almejava estar com Deus no seu reino. Então, essa perspectiva que Agostinho parece querer trazer, né? Querer abordar no seu texto e observando o contexto, a sua realidade na qual ele estava inserido, né? Eu lembro também, né, você falando aí, eu lembro daquela passagem da parábola do semeador, né, quando Jesus diz que eu sempre marco muito essa semente entre os espinhos, porque as outras duas, a primeira que cai na beira do caminho, os passarinhos levam, e Jesus explica que o diabo, aquilo ali, o sentido é que o diabo vem e rouba a palavra, né, antes que ela possa enraizar no coração. E a que caiu nas pedras, né, a semente das pedras, ela cresce rapidamente ali, mas depois morre. Só que aí vem a terceira semente, que é a que caiu entre os espinhos, e essa semente entre os espinhos, não se fala que ela morreu, só fala que ela ficou abafada, e aí Jesus explica que foi pelo anseio das riquezas, né, as preocupações da vida, o anseio das riquezas. É justamente isso, né? Você está impregnado pela vida aqui nesse mundo, como se toda a sua vida dissesse respeito somente a isso aqui, né? É o comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, então vamos
aproveitar ao máximo, né? E Isso. resolver tudo aqui agora. Isso, eu vou te dizer uma coisa, porque o que eu estou falando à toa aqui é do livro que eu estou lendo, que é, no caso, Sermões sobre a Destruição de Roma. Então, Hum, Agostinho, quando ele está escrevendo para um mundo que está perecendo, para uma ordem que está perecendo. Então, o pessoal estava perdendo tudo. Era, para ter ideia, Mário, isso está logo no começo da Cidade de Deus, logo no começo mesmo, assim, meio que na introdução, né, porque o livro é bem complexo, assim, mas é como se assim, ele está falando, o povo está perdendo tudo, o povo está saindo, fugindo da cidade, os vândalos entraram, tudo mais, então, o coração deles, aí Agostinho, ele vai bem pastoral, é impressionante, porque ele vai teologicamente profundo, mas ele vai bem pastoral, dizendo, olha, em um dos sermões dele, da época da destruição de Roma, ele diz assim, eu coloquei aqui na página 97, parafraseando o que tu estava falando aí, a cidade santa, a cidade fiel, a cidade que peregrina na terra, foi fundada no céu. Veja que coisa que ele está dizendo. Ele está dizendo, a cidade santa, a cidade fiel, a cidade que peregrina na terra, é como se dizer, só vocês estão olhando para a terra, vocês estão olhando para a cidade que está em chamas, vocês estão em pânico, estão em desespero. Então, mas a cidade santa, a cidade fiel, a cidade que peregrina na terra, foi fundada no céu. Aí ele diz, cristão, não destruas a esperança. Era como você estava dizendo, a semente, a palavra que traz esperança, ele diz, não destrua essa semente, essa esperança da cidade celestial. Ele diz, não perca a caridade, cinge os teus rins, ou seja, vigie. É como se ele dissesse assim, Mário, vocês que estão aí agora, porque quando ele está escrevendo aqui, ele está em Hipona, então ainda não tinha chegado a destruição dos vândalos próximo a ele. Ele está escrevendo para o pessoal que está fugindo e está indo para a África. o pessoal está Fugindo fugindo de Roma. de Roma, indo para a África, isso. Então ele diz, olha, não destruam, eu sei que vocês estão perdendo tudo, eu sei que vocês estão fugindo, eu sei que vocês estão em pânico, vocês estão até quase que na histeria já, né, porque está tudo sendo destruído, aquele mundo antigo está sendo destruído. Então vocês não percam a esperança. E aí vem a escritura, né? Está dizendo, não perca a palavra da esperança, da cidade santa, da cidade fiel, né? Da cidade que peregrina. Vocês são peregrinos. É muito o que Pedro fala. Ele se fundamenta muito no que Pedro fala, né? No caso, se fundamente nessa cidade que peregrina na terra. Não perca a esperança. Não perca o amor. Vigie. Porque, no caso, as adversidades que estavam surgindo ali, elas poderiam fazer com que a semente se perdesse, a semente da palavra se perdesse, né? Então, é como se fosse assim, eu poderia trazer para hoje, para a gente não ficar só na questão de Roma lá, naquela época, por Mas exemplo, a pandemia... segura um pouquinho, a gente vai entrar nesse assunto depois, né? Tem Sim, algumas perguntas aqui, eu gostaria de abordar elas aqui rapidamente. sim, O nosso colega Reverendo Marcos Arthur, né? Ele colocou aqui, ele pediu aqui uma aplicação do texto que diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu creio que dentro dessa breve explanação que você fez, a gente já, de certa forma, abordou isso aí, né? O isso. amor. O Pode amor falar. do mundo, né, no caso, os amores direcionados ao mundo, Agostinho ele fala muito dos amores, das paixões, né, dos afetos. Então, os amores direcionados ao mundo demonstram que o amor do pai não está na pessoa. É É, pesado, você vê. eu Mas é creio. duro, ao mesmo tempo que a gente percebe, Mário, ele é duro, porque no caso, por exemplo, hoje, certo, na pandemia, muitas pessoas estão perdendo tudo. Eu conheço pessoas que estão vendendo máscara para sobreviver, porque não estão podendo trabalhar. Uma irmã chegou e disse, olha, eu fui comprar uma sandália de forma clandestina no lugar, Hum, e a pessoa que me vendeu, quando vendeu a sandália, chorou. Então você imagina, Mário, como dizer para essa pessoa, só, olha, cara, eu sei que você está perdendo tudo, mas direcione o seu amor, vigie, parafraseando aqui Agostinho, né? Mantenha a sua esperança na cidade santa, na cidade fiel. É coisa assim, pode quebrar tudo aqui,
mas mantenha a esperança. Cinja, né, seus lombos. Não perca a esperança da cidade eterna. Aí tem uma outra pergunta aqui, mas aí eu vou segurar, né? Essa resposta a gente vai segurar para a sequência aí. Como ter foco na cidade celestial e ter planos futuros nesta terra carnal, né? Como equilibrar? Eu não queria entrar nesse assunto agora, né? Primeiro eu gostaria de a gente traçar um paralelo, se é possível, né? De certa forma, você já está fazendo aí, né? Um paralelo entre os dias de Agostinho e os nossos. A gente pode observar semelhanças, né? Similaridades entre o que ele vivenciava e o que nós, como cristãos no mundo de hoje, estamos vivenciando. Eu coloquei ali na chamada para essa live sobre a vida cristã num mundo quebrado. Eu creio que essa palavra aí já indica o caminho. É, eu vou pegar aqui uma parte aqui da página 95 dos sermões da época da destruição de Roma. Ele diz assim, na página 95, né? Eis que tudo está à morte nesses tempos cristãos. Alguns diziam, né? Ó, tá tudo sendo destruído nesses tempos cristãos, porque o mundo tinha sido proibido ali os sacrifícios pagãos, né? Aí ele diz, por que protestas? Agostinho diz, né? Por que protestas? Deus não me prometeu que essas coisas não morreriam. No caso, a ordem atual, a cidade atual, não tem nenhuma promessa de que ela não vai morrer, Mário. O pensamento de Agostinho, aplica para hoje. Não tem nenhuma promessa direcionada à cidade, à ordem atual das coisas, que ela permanecerá. Aí diz, não foi isso que Cristo me prometeu. O Eterno prometeu bens eternos, se eu acreditar de imortal, tornar-me-ei eterno. Está nos Sermões de Roma, né? Ele escreve, é uma coisa linda. Então, você vê que não tem nenhuma promessa. Veja, a perspectiva cristã é de olhar para isso aqui e usar isso aqui, mas sabendo que isso aqui vai perecer uma hora ou outra. Então, a ordem atual da liberdade, de tantas outras coisas, pode, de repente, perder. Isso é bem legal de pensar, porque a gente cresce num mundo que aparentemente é estável, né? O Brasil, a gente nunca viu uma guerra, a gente nunca viu um terremoto, né? Um furacão, embora a gente tenha muitos problemas, problemas graves, né? Mas a gente cresce numa condição onde aí a gente vai para a escola e vai estudar história, né? E vê que períodos vêm e vão, reinos se levantam e caem, e parece que a gente chegou num momento assim apoteótico, onde agora tudo chegou como que num perfeito, num estágio que é daqui para a perfeição, e as coisas vão permanecer. A gente normalmente não partimos da perspectiva de que o mundo em que vivemos, e quando eu falo mundo, eu estou colocando nesse sentido de sociedade mesmo, né? A cidade, né? A cultura na qual a gente está inserida, ela pode ruir, né? Ela pode entrar em colapso, coisas podem acontecer, né? E às vezes parece muito longe da nossa realidade. Isso. Ela pode, Mário, é aquela coisa. A ordem atual é essa que você está dizendo. Tá indo caminhando, e nunca passou por uma guerra, mas uma vez eu falei isso, não sei quem foi, acho que foi numa pregação minha aqui de uma live, eu disse, vocês acham que o mundo, é porque entra aquilo que a gente conversa muito, Mara, que é o senso de temporalidade. Então, por exemplo, se você não tem um senso de temporalidade estendido, grande, ou seja, se você não consegue enxergar o que já aconteceu no passado, então, por exemplo, vamos precisar voltar muito. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a ordem daquela época passou, entrou outra ordem. Então, quem garante? Quanto tempo a gente pode garantir essa ordem atual? Agora, por exemplo, tem um monte de lei acontecendo aí, privando a liberdade na internet, né? A autorização para entrar nas casas, já tem alguns estados fazendo isso, por causa da pandemia. Então, essa ordem que a gente está vendo hoje, ela pode, de uma hora para outra, passar, né? Então, eu vou pegar aqui um gancho que tu falou,
sobre os reinos da terra que passam, veja o que Agostinho diz aqui na página 98 dos Sermões de Roma, que já foi naquela época, estava tudo se acabando. Aí disse, ó, por que temes ao ver perecer os reinos da terra? Quase que ele está dizendo agora para a gente aqui, ó, por que vocês estão temendo aí? Com medo de perecer o reino da terra. Esse reino que vocês estão vendo, a ordem da liberdade, né, que a gente tem hoje, né? Os Estados Unidos são os promotores da liberdade, a China não é o promotor da liberdade, pelo contrário, ela persegue os cristãos. Então, será que vai permanecer esses players assim o tempo todo? Eles falam, por que vocês temem perecer os reinos da terra? Para isso te foi prometido um reino celeste, para que não pereçam com os da terra. A estes foi anunciado, e com toda a clareza, que haviam de morrer. Não podemos negar o que foi anunciado. O teu Senhor, em quem esperas, te disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Os reinos da terra sofrem mudanças, mas virá aquele de quem se diz, e o seu reino não terá fim. Então ele está falando aqui, né? Agostinho está, bem dizer, fazendo a teologia bíblica sobre o reino de Deus. Isso. Né? Isso. Dizendo que, olha, na realidade, o que está acontecendo agora, você não pode se espantar. Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que seria reino contra reino, nação contra nação. Uma hora um reino pode acabar e entrar outro. Um país pode, uma ordem de liberdade pode acabar e entrar outra. É o que vai acontecer, possivelmente, daqui a algum tempo, a gente não sabe. Mas quem pode garantir essa permanência, né? Os nossos afetos devem estar noutra cidade, né? Agora, pegando esse gancho, eu quero trazer aqui para a nossa discussão a seguinte pergunta. Que postura os cristãos devem manter diante do quadro atual? Qual deve ser a nossa postura? Eu lembro da pergunta que foi feita aí pelo colega mais acima, quando ele colocou o seguinte: como ter foco na cidade celestial e ter planos futuros nesta terra carnal? Como equilibrar? Aí, antes de responder, eu coloquei a pergunta: que postura os cristãos devem manter diante do quadro atual? E eu completo com a seguinte pergunta: nós devemos fugir da cidade dos homens? E por que eu coloco essa pergunta? Né? Naquele contexto da igreja antiga, era muito comum pessoas se retirarem, né, das cidades, da região, da vivência urbana e procurarem desertos, locais inabitados para viverem vidas de oração e de contemplação. Inclusive o próprio Agostinho, quando ele volta da Itália para viver na região de Hipona, né, na sua região, na verdade ele não voltou para Hipona, ele voltou para uma outra cidade ali na região do norte da África. Ele tinha esse objetivo de ficar retirado, ele com o filho dele e alguns amigos, né? Ele já convertido, e tinha esse objetivo de ficar mantendo uma vida retirada e contemplativa, mas numa visita que ele faz a Hipona, ele acaba sendo convencido de se tornar pastor ali naquela cidade, e aí ele tem que se dividir, de certa forma, entre essa vida que ele queria manter, de contemplação e de estudos, e a vida de pastorado, onde ele tem que pregar, onde ele tem que estar com as pessoas. Nós devemos fugir da cidade dos homens? Qual a postura que o cristão deve manter diante do quadro atual? Pronto, veja. O que é que eu poderia dizer aqui? Pegando até o gancho do próprio Agostinho, da atitude dele. Qual a postura? Fugir da cidade dos homens? Não. Não tem como fugir da cidade dos homens, né? A gente sabe que Cristo diz não era para que a gente seja retirado da terra, né, no caso, mas que a gente continue aqui. Então veja, colocando aqui sobre o próprio Agostinho, eu vou pegar aqui a própria atitude dele, Mário. Por exemplo, durante o que estava acontecendo já o cerco ali de Hipona, onde ele estava, né, pastoreando ali, então Bonifácio era o cara que era o líder do exército ali, como se fosse o líder mesmo ali do lugar, né? Então, só que ele tinha um acordo com os vândalos, diziam que ele estava traindo Roma. E aí o que é que acontece? Agostinho, percebe que o avanço dos vândalos
visigodos ali, estava chegando próximo a Hipona, e o que que ele faz? Ele, para proteger a igreja, veja, se ele tivesse uma postura de se retirar da sociedade, ó, veja aí, se ele tivesse essa postura de se retirar da sociedade, ele, percebendo que os visigodos ali, os vândalos, estavam chegando próximo de Hipona, e diziam, não, meu irmão, olha, se essa cidade aqui vai acabar mesmo, eu vou ficar com a cidade celestial. Então, Eu no vou pro meu caso, sítio. eu estou com meus amores para Deus, então, no caso, eu vou deixar para lá, vou para o meu sítio, vou me trancar, vou abandonar o pastorado aqui, vou fugir, vou deixar para lá e tal. Não, pelo contrário. Ele tentou, através das cartas, né, orientar Bonifácio a proteger a igreja, a cidade de Hipona. Então, contra o avanço dos vândalos. E aí o que que acontece? Bonifácio tinha um acordo, né, com os vândalos, a traição estava já acontecendo ali. O que que ele faz? Agostinho ainda insiste ainda para que ele se reconciliasse com um cara chamado Dário, que era do Império Romano, para defender a igreja. Ou seja, aqui a gente já tira, Mário, algumas coisas. O cristão, mesmo tendo amor à cidade celestial, não significa que ele vai abandonar a cidade dos homens. Ele tem que lutar pelos peregrinos e em prol do bem da cidade. Então, ao mesmo tempo que ele estava defendendo a igreja, ele estava defendendo a cidade. A cidade não era só de cristãos na época. Então, ele estava defendendo a cidade, a ordem, a paz na cidade, a justiça na cidade. Ele não queria que uma outra ordem, um outro reino injusto entrasse. Então, ele vai e escreve, ele orienta. Então, mas infelizmente já foi tarde demais. No caso, quando Bonifácio se reconcilia com Dario, né, os vândalos já estavam na porta de Hipona e já estava para destruir tudo mesmo ali. Então, fica só Agostinho aconselhando os sacerdotes, aconselhando as pessoas que estavam em pânico, que tinham se refugiado ali. Então, assim, colocando para hoje, tá entendendo, Mário? Qual seria a postura, né? Pegando aqui o gancho de Agostinho. Você tem que ficar na cidade. Você tem que lutar pela justiça na cidade. Então, se você tem um poder na sua mão, público no caso, né? Você vê alguém fazendo uma injustiça contra alguém, você não pode ficar de braço cruzado e deixar a pessoa sofrer injustiça. Você tem que intervir, tentar reconciliar alguma parte, tentar agir em prol da cidade, para o bem da cidade. Então, eu poderia dizer assim, o cristão ele tem que continuar com os afetos na cidade celestial, mas ao mesmo tempo querendo o bem da cidade dos homens, a paz na cidade dos homens, e sendo como se fosse uma consciência assim. Você como cidadão, você pode ser uma mini consciência do Estado. No seu nível ali de rede social, você pode buscar os melhores canais de comunicação, trazer notícias verdadeiras, já que a gente está vendo hoje em dia que tem muita notícia tendenciosa. Então, o cristão ele não pode apenas chegar, abandonar o lugar, abandonar o espaço público, porque ele é da cidade celestial. Não, ele é mentalidade da cidade celestial, mentalidade peregrina na cidade dos homens, para a paz da cidade. Eu me lembro de duas passagens bíblicas, né? Uma no Antigo Testamento e outra no Novo. E primeira do Antigo, né? Jeremias 29, quando uma parte da população de Jerusalém já tinha sido levada cativa, né, para a Babilônia. E os falsos profetas diziam que o cativeiro ia durar pouco, aquela coisa que é bem parecida com o que a gente vê no mundo de hoje, né? Aquela pregação de prosperidade, de bênçãos sem medidas eles instigando as pessoas a desacreditar das profecias que Deus usou Jeremias para trazer ao povo, ou seja, do cativeiro, de que ele iria durar, de que iria demorar, e os falsos profetas estimulando o povo a pensar que ia durar pouco e que aqueles que já tinham sido levados voltariam logo. E aí o Senhor orienta Jeremias a escrever uma carta e mandar para o povo dele na Babilônia para dizer, olha, não vai acabar logo, né? Iria durar 70 anos e construam casas, né? Tenham a sua vida. Pegou o né? WhatsApp, né, Mário? Pegou o WhatsApp, né? Pegou ali o e-mail ali, disse, espera aí, cara, eu vou mandar aqui, porque senão
Usou os meios. É aquela coisa, né? As pessoas iam ficar esperando por algo que não iria acontecer, né? Iriam se esquecer de viver, digamos assim. Não, vivam, construam casas, formem Casem, famílias, né? Casem. casem, porque o cativeiro vai durar, né? E aí recomenda ao povo de Deus ali na Babilônia a buscar a paz da Babilônia, né? Buscar o bem da cidade ali, porque eles estavam ali, afinal de contas, se aquela cidade desfrutasse de paz, eles também teriam paz, né? Se as coisas estivessem bem para todo mundo, o povo de Deus também ia desfrutar disso. E no Novo Testamento, Paulo, acredito que aludindo até a essa passagem, né, ele orienta Timóteo acerca da oração pelos reis, por aqueles que estão Isso. investidos Investir de de autoridade. autoridade. E ele trata dessa questão, né, da paz, né, de que se há paz no mundo, se há paz ao nosso redor, isso, claro, essa paz que a gente está falando é aquela questão da vida tranquila, do bem-estar social, né? A ausência de guerra, a economia fluindo bem, a saúde indo bem, todo mundo indo bem, então o cristão também vai desfrutar disso. E aí, de certa forma, a gente já está respondendo aquela pergunta aí do colega que colocou sobre como equilibrar, né? A gente tem que ter o nosso coração, para citar Paulo mais uma vez, nas coisas do alto, né? Nós aguardamos a manifestação de Cristo e nós também seremos manifestados com Ele em glória, mas colocar o coração no alto não significaria exatamente ou somente viver alienado, somente não, né? Não significa viver alienado desta vida aqui, né? Somente Mário, eu vou pegar um aguardando a negócio que volta de tu tá Cristo. dizendo aí. Isso. Eu vou pegar um gancho aqui do que tu tá falando, que eu acho que isso é importante. Sobre os cristãos se aculturarem. Isso é muito importante, Mário. Você vê, Agostinho aqui, ele está escrevendo. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Você está no volume 1 da Cidade de Deus. Veja Agostinho, né? Ele na página 104, ele diz assim, veja o nível dele, né? Ele diz assim, Troia não caiu, portanto, por ter perdido Minerva, que era uma deusa da época, né? E a própria Minerva, que tinha perdido para perecer? Uma pergunta, né? Teriam sido, por acaso, seus guardiões? Sim, isto é verdade. De fato, só pôde ser roubada depois desses terem sido degolados. O que é certo é que o ídolo era defendido pelos guardiões, em vez de eles serem defendidos pelo ídolo. Como é possível que se preste culto para que guardasse a pátria e os cidadãos àquela que não fora capaz de guardar os seus guardas? Veja, ele está lutando contra a ideia de que do paganismo que tinha que acender incenso àqueles deuses. Para ele refutar essa ideia, ele vai na história de Troia, ele vai lá folhear o livro, né, que não era assim, né? No caso, possivelmente era rola, alguma coisa desse tipo. Né? Ou se quiser Escrito à mão. modernizar, né, Mário? Ou pode ser modernizando. E peraí, deixa eu ver no Google aqui. Oxente, a Troia caiu e tinha deuses lá. E a deusa lá, no caso, não pôde defender. Quem defendia ela eram os guardas. E a cidade, mesmo assim, caiu. Então, no caso, veja, ele está pegando literatura secular para lançar argumentos apologéticos. Então, veja, como é que um cristão alienado ele vai conseguir refutar algumas narrativas se ele não tiver acesso à história, se ele não tiver acesso à realidade que está acontecendo? Tá entendendo? Então, assim, Agostinho, ele tinha uma mente voltada para a literatura, né? Aí outra eu vou te passar ainda, Mário, mas aí veja outra coisa que ele fala Tá aqui. tranquilo, tá tranquilo. Ele diz assim, já é outra questão, né, aqui, que ele puxa, ainda citando, por conta de alguns poetas da época, né, eles colocavam como se Roma fosse eterna. A ordem natural da época, meus falsos profetas, mas na boca dos poetas seculares. Só, a cidade romana é eterna. Aí veja o que ele diz para refutar.
Aí ele pega a literatura dos caras para refutar os caras. Veja o nível de cristão que ele era. Ele não era um cara alienado, Mário. Ele era um cara que E ele alienado que a gente está conhecia. colocando aqui não é no sentido pejorativo, né? No sentido da pessoa que está alheia ao mundo à sua volta, né? Que não Isso, está percebendo o que está acontecendo, isso, ela não consegue assim ter um discernimento preciso, né? Porque isso. De ela fácil, está enganado facilmente, aquela pessoa. Isso, ele não era aquele cara de fácil de ser enganado facilmente, como os cristãos muitas das vezes hoje são. Ah, apresentaram a narrativa, a gente acredita, não critica, não reflete sobre aquilo que, por exemplo, a mídia está dizendo, sobre o que as narrativas atuais estão falando, sobre os dados atuais que estão sendo apresentados sobre a pandemia. Não há uma reflexão. O cristão, ele é meio que aceita tudo que estão falando. Então, vou dar um exemplo aqui. Ele fala aqui, nos sermões de Roma, que ele diz aqui, né, sobre os reinos eternos, que dizia que era Roma. Aí ele diz, vejam, os que fizeram essa promessa aos reinos da terra não foram guiados pela verdade. Você estão mentindo. Mas mentiram por adulação. Chamou os poetas de aduladores, né, de Roma. Aí ele disse, um desses poetas pôs na boca de Júpiter, que era o deus, né, essas palavras acerca dos romanos. A estes não dou limites de espaço nem de tempo. Deles um império sem fim. Mas essa resposta não era de modo algum verdadeira. Este reino sem fim que lhes desse, tu, que nada destes, é da terra ou do céu? Agostinho faz, certamente que da terra. E se fosse no céu? Céus e terra passarão. Se aquilo que o próprio Deus criou há de passar, quanto mais depressa não passará o que Rômulo fundou. Ou seja, a cidade de Roma, né? Tá dizendo, ó, ele pegou os poetas da época. Ou seja, Mário, é aquela coisa, se o cristão ele for uma pessoa alheia ao que está acontecendo, ele não lê, ele não procura se informar, ele não tem acesso à boa literatura, ele é aquela coisa, né? É o que fala, né? Um jornal na mão, e olhe lá que jornal que você hoje tem que em estar na dia mão, o jornal é e a Bíblia na perigoso na outra. mão. O O jornal é jornal na perigoso, mão né? hoje é perigoso, né? Acho que tem outras Então, mídias melhores. vai para algo que te informe mais, ou seja, vai também para a literatura, para estender tua mente para a Você falou realidade. no começo aí sobre esse senso, não me lembro exatamente agora a palavra, mas nesse sentido de senso histórico, né? Ciência de Muitas temporalidade. vezes, senso de temporalidade. Às vezes a gente está preso no nosso tempo e somente no nosso quadro assim mais próximo, nosso contexto mais próximo, o que acontece na nossa cidade, ali, onde a gente está vivendo. Mas se a gente se expande mais um pouco para outra região do Brasil, outro continente, às vezes as pessoas já estão completamente alheias, né? Não tem nenhum nível de informação. E aí, quando pensa no tempo mesmo, em voltar e ter consciência do que aconteceu no passado, aí é que a coisa complica mais ainda, né? Dizem, eu lembrei aqui de uma situação, só abrindo um parênteses, né? Dizem que se o Adolf Hitler tivesse estudado história, ele não teria cometido o erro de invadir a Rússia, né? Porque Napoleão tinha tentado isso lá atrás e tinha sido derrotado, e ele foi lá e também o exército dele caiu lá. Então, esse senso, né, de você perceber, poxa, eu estou inserido num tempo e num local específico, mas o mundo não começou há 5 minutos atrás, né? O mundo não começou agora. E nem o meu lugar aqui, a minha realidade, a minha cidade é o centro do mundo, né? Então, às vezes, por conta disso, a pessoa acaba se tornando um tanto alheia, alienada do que está acontecendo, e ela fica mais vulnerável para ser chacoalhada aí pela desinformação. Agostinho não era um cara de. Era fácil de ser manipulado. Ele não era manipulado. As pessoas procuravam Agostinho para se informar. Então, veja o nível de cristão, né? Claro que a gente vai estar dizendo assim, Agostinho, né? A gente aqui que é do baixo clero, Baixo clero. é, é, do baixo clero, né? Do chão de fábrica, né? A gente tem que, pelo menos, com o que a nossa mente pode, buscar se informar, buscar compreender o que está acontecendo,
olhar para a Escritura. Por quê? Por que que eu falo isso? Porque, veja, como é que você vai interpretar a realidade, o que está acontecendo, né? Como é que você vai perceber o que está acontecendo, né? E interpretar através da Escritura, né? Então, veja, observe, você tem que ter uma forte visão real da coisa para você também pegar as Escrituras e interpretar o que está acontecendo. Hum. Senão você vai ser É isso. enganado por todo tipo de vento de doutrina. Você está entendendo o seu mundo e aí você está olhando para ele com esse óculos que é a Escritura. Você está fazendo uma leitura pela Escritura, mas você não está se isentando do mundo, né, ou se ausentando e procurando ficar ali naquela vida contemplativa, aguardando a volta de Cristo. Isso, É interessante que isso, isso aconteceu em algumas situações. Paulo trata um tanto disso na carta aos Tessalonicenses, né? Quando ele fala para eles não levarem vidas ociosas, né? Porque isso, muitos estavam pensando, Jesus vai voltar, então eu não preciso mais trabalhar, eu não preciso mais produzir, eu não preciso mais formar família, eu não preciso mais isso, nada. E acabavam que, no caso de Tessalônica ali, alguns estavam se metendo na vida dos outros, né? Meio que isso, eu estou tomando a decisão certa e agora eu vou querer forçar a barra com todo mundo, né? Para que todo mundo isso. também largue tudo. E aí Paulo faz essa recomendação, né? Para trabalhar dignamente, ganhar o seu pão, ajudar quem está precisando, né? Fazer o nosso papel na cidade, né? Isso. É isso aí. Bruno, a gente já está aí com a hora bem avançada, né? Temos ainda um tempo, mas a gente já vai se dirigindo aí para a nossa conclusão, para o nosso fechamento aqui dessa conversa. Eu queria pensar agora sobre esperança. Esperança, a nossa esperança como cristãos, esperança cristã num mundo quebrado. Como manter esperança? Como é que a gente pode manter o coração aconchegado, mesmo estando no meio do turbilhão, né? Como que a gente pode dormir se tem uma tempestade no mar? Como é que a gente pode dormir no barco? É perspectiva, Mário. É aquela coisa. Vou voltar aqui à página 52 do livro de Sermões, né, sobre a queda de Roma. Veja a perspectiva de Agostinho sobre a morte. Veja, a morte está aí, Mário. Não tem como a gente dizer, não, nós não vamos morrer. Olha, a gente pode morrer hoje, pode morrer amanhã, pode morrer daqui a 30, 40 anos. Então, assim, como ter esperança? Eu entendo que seria o quê? Uma perspectiva correta, primeiro. Estamos num mundo quebrado que vai ser restaurado, vai ser redimido por Cristo, né? Restaurado ali por Cristo, na consumação de todas as coisas. Mas vamos enfrentar a calamidade algumas vezes. Então, veja o que Agostinho está colocando na cabeça do povo da época, os cristãos. Quando muita gente tinha morrido, que é o que está acontecendo hoje. Muita gente está morrendo de coronavírus. Muitas Isso. famílias estão perdendo seus entes queridos. Então, assim, veja o que ele diz: ó, pudéssemos nós ver as almas dos santos que morreram naquela guerra. Verias, então, como Deus poupou a cidade de Deus, né? Milhares de almas santas estão agora no céu e jubilosas, dizem a Deus. Graças vos damos, Senhor, porque nos arrebatastes das aflições e dos terríveis tormentos da carne. Graças, Senhor, porque já não receamos nem os bárbaros, nem o demônio. Já não tememos na terra a fome, nem o inimigo, nem a perseguição ou o opressor. Morremos na terra, mas junto de vós, Senhor, já não havemos de morrer. Não por nossos méritos, mas pela vossa graça. Ou seja, a perspectiva de Agostinho. Tanto é que ele não foge de Hipona. É de encher o Ele coração. morre lá doente. Ele morre doente lá. E que coisa, é engraçado. Eu estava lendo hoje, ele diz assim,
Quando estava tudo cercado, já estava já para ser invadido tudo, Agostinho ficou lá e muitos sacerdotes perguntavam: Agostinho, a Bíblia diz que a gente pode fugir também, vamos ficar, vamos fugir. Agostinho ficou. É como se ele dissesse: eu vou me entregar aqui, se for para morrer, eu vou morrer. Mas ele sabia, Mário, para onde ele ia. Então ele ficou. Ele morreu doente, não nas mãos dos bárbaros. Então, assim, na minha concepção, o que o pensamento agostiniano bíblico é você saber para onde você vai, saber enfrentar a morte, se for acontecer, né? Então, e sobre o sofrimento aqui, a perspectiva que eu poderia trazer, assim, agostiniana ainda, é que, como peregrinos, nós temos que saber viver no fogo da tribulação. Agostinho fala muito disso nesse livro, né? Ele diz assim: o fogo, no caso, né, o ouro sofre o fogo na fornalha para que se transforme a palha em cinzas e o ouro fique limpo das impurezas. Do mesmo modo, Roma sofreu uma só tribulação, na qual o homem piedoso ou se salvou ou se corrigiu, e o ímpio foi condenado. Então, no caso, ele diz aqui, aí ele continua, ele diz: não nos perturbe, pois o sofrimento dos justos. Os justos vão sofrer, nós vamos sofrer. Trata-se de uma provação. Então, veja, o fogo ele nos purifica ainda mais, a tribulação. Então, viver sabendo ser atribulado em alguns momentos, e viver com a esperança no céu, né? Saber sofrer, saber que isso pode ser uma provação momentânea e que está realmente nos corrigindo, nos limpando, nos purificando, né? Então, eu poderia dizer isso. Então, ele fala muito também sobre a paciência. Nesse livro, ele fala muito sobre a paciência, né? Sobre manter a fé, a esperança na eternidade, o amor durante a tribulação. Ele fala muito em hospitalidade naquele período. Então, por exemplo, nesse período de agora, tente se preocupar mais com o outro do que com você. Busque ter esperança na eternidade, haja dessa forma, Se com você paciência. mantém a sua esperança em Cristo e na cidade celeste, né, na que vem de Deus, você tem estabilidade e força para agir no mundo, né? Para Estabilidade continuar. mental e força, né, mas estabilidade emocional. Eu lembro de um livro do Christopher Wright, da Missão do Povo de Deus. Ele cita um colega de Paulo, né, de ministério. Paulo sempre saúda muita gente, né, no final das cartas. Eu não lembro, agora me escapa qual é a carta e o nome da pessoa, que ele era um funcionário público, se eu não me engano, era até um prefeito, tinha uma função assim, ou era o tesoureiro da cidade. E aí, quando o Christopher White está citando essa pessoa, né, ele comenta que na Argentina, algumas décadas atrás, houve um período de crise política, econômica, e ele tinha ido dar uma série de palestras lá, fazer uma conferência lá, né? E era comum as pessoas quererem sair da Argentina para ir para os Estados Unidos, para a Europa, para tentar uma vida melhor, como se faz no Brasil, né? Vamos tentar buscar aí a nossa vida em outro lugar. Aí ele conversou com um cristão lá que disse: olha, eu não vou sair daqui, porque eu entendo que Deus me chamou para aqui, me colocou aqui, para que eu possa desenvolver o ministério em serviço a ele aqui. Eu não sei nem se era um pastor, acho que não era. Era um cristão que, digamos assim, labutava na esfera pública, mas com essa consciência. Claro que a gente não pode fazer disso uma regra para todo mundo e dizer: sair do Brasil é pecado. Não. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é essa consciência, né? Eu sou um cristão e aqui está com problema, né? O barco aqui parece que vai afundar, então agora eu vou fugir. Não, eu vou ficar e eu vou tentar ajudar o máximo de pessoas, porque a minha vida está garantida, né? A minha vida, a minha esperança não é aqui. A gente vê os apóstolos, Paulo trabalha muito com esse tema, e como que Paulo, assim, era uma pessoa imparável, né?
justamente porque ele mantinha essa expectativa do reino, essa esperança futura. Pedro escreve a sua primeira carta a cristãos que estavam vivendo em tempos difíceis de tribulação, de perseguição. E ele aponta para a ressurreição de Cristo e para a garantia da nossa ressurreição com ele. É nessa Mário, expectativa. eu vou pedir permissão para citar a última parte sobre a escatologia agostiniana. Quando eu Pode vi isso citar. aqui, eu disse, meu irmão, é muito bonito. É muito bonito, é fascinante. É aquela coisa assim. Eu estava dizendo até à minha esposa aqui, eu disse, olha, os que estão pensando hoje não produzem muita coisa. Eles pegam o que já foi trabalhado teologicamente nos pais da igreja, na patrística, né? Então, aí diz assim, na Cidade de Deus, volume, se eu não me engano aqui foi o volume 2 que eu vi, página 1325 da Cidade de Deus, ele diz assim, está escrito que Caim fundou uma cidade, como peregrino que era, não a fundou, porém, Abel. É que a cidade dos santos é a do alto, embora procrie cá cidadãos entre os quais ela vai peregrinando até que chegue o tempo do seu reino. Então, ela reunirá a todos, ressuscitados nos seus corpos, dando-lhes o reino prometido, onde reinarão para sempre com o seu chefe, o Rei dos Reis, o Rei dos séculos. Você vê a perspectiva dele. Isso, ó, Caim, ele colocou seu coração aqui totalmente nessa cidade, criou a cidade, mas ele fala, ó, Abel, a visão dele, né, no caso ele puxa aqui em Gênesis, ele era peregrino, né? Ele dá uma alegorizada aqui, né, que o Agostinho ele faz um pouco, mas é como se assim, a gente está aqui como peregrino, a gente está caminhando, aguardando, né, a cidade que tem fundamentos eternos, que é o que Abraão fez. Abraão é um dos maiores exemplos. É como dizer assim, ele viveu aqui, ele lutou aqui, mas ele sabia que a cidade não era essa. Abraão, Abraão não recebeu a promessa que Deus fez a ele, né? Isso, Ela ficou, digamos assim, a promessa terrena, ela ficou isso, para os descendentes, né? Mas Abraão não estava com o coração nessa terra, né? Ele estava com o coração na outra cidade. isso. Era que ia ressuscitar os seus corpos, né? No caso, a cidade está em Hebreus 11, né? Então você Isso. vê que essa é a perspectiva bíblica e assim da nossa tradição, né, agostiniana também, calvinista. Então essa é a nossa fé e esperança, né? Bruno, a gente está chegando ao final, né? A hora já está aí em cima. Para mim foi muito bom, foi muito proveitoso esse bate-papo, né? Muito enriquecedor. Eu lembro das nossas conversas aí voltando do seminário, né? E aí eu também aproveito para saudar aí alguns irmãos que estavam ou estão presentes na live. O reverendo Edivaldo Freitas, né, que era nosso colega lá, ele mandou abraços aqui. Outras pessoas também, né? Tem o Davi, que é daqui de Casa Branca, não mora mais aqui, mas é daqui. Outros também, Alexandro, e mais muita gente, né, que passou aí saudando. Marcos Arthur. E eu, voltando ao que eu estava falando, a gente vinha no ônibus, né? Eu dizia assim, a gente está resolvendo os problemas do mundo todo aqui, né? Resolvendo o mundo. Mas faz parte da nossa missão, né? Como pastores e como cristãos, tentar aí abrir as consciências, né? Para a palavra do Senhor, para essa expectativa no reino de Deus, na cidade que vem de Deus. Rapidinho aí, Bruno, as últimas palavras. É isso, eu acho que a gente trouxe, né, é difícil, assim, o pensamento agostiniano, ele é muito extenso, né, o livro Cidade de Deus, o outro pequenininho é melhor de ler, que é, no caso, o Sermões na época da destruição de Roma, Temos mas eu 25 acredito, segundos. então, eu acho que a gente deve buscar mais na patrística, né, o Isso. conhecimento, e procurar olhar para a eternidade, né, nesses tempos difíceis. Buscar esperança em Cristo. Amém. Deus abençoe, Amém. Mário. Deus abençoe, Bruno. Deus abençoe a todos vocês que participaram conosco. Uma ótima noite. Tchau, tchau.